tradições. Para os meus queridos conterrâneos de Carlos Barbosa, a gente pode brincar com a situação das chatices de Carlos Barbosa. Mas as chatices, elas são comuns em todas as culturas, em todas as cidades, em todos os bairros das metrópoles, em todos os grupos de pessoas, porque é um fator de cultura. Vamos falar sobre o lado negro das tradições. Eu sou fruto de Carlos Barbosa, eu gosto de dizer muito isso, quando as pessoas dizem, mas é muito diferentão o que você faz. Sim, mas eu já vou... Bom, a gente vai ver sobre isso, como nascem essas coisas diferentonas entre uma cápsula de tradição, entre uma cápsula chata de tradições. Tem coisas que são específicas de cada local, que vão perturbar, que vão acender certos mecanismos do inconsciente das pessoas. Todo mundo pode tecer comentários negativos do seu ambiente. Só que, além desses primeiros impactos negativos, a gente vai mais além. A gente vai pôr em prática o que a gente tem aprendido aqui no Cultura Zen hoje. Este programa, Cultura Zen, Os Papos Mais Além, nasceu quando eu quis entrevistar um senhor idoso, da alta classe, que entende muito sobre o Zen também, e é daqui, de Carlos Barbosa. Eu queria conversar com ele sobre essas coisas todas em vídeo. Para quê? Para começar já esse movimento dos Papos Mais Além, já com mais pessoas de diferentes vertentes sociais, por assim dizer. E aconteceu de que o senhor não quis participar, porque ele ficou preocupado que seus clientes não pudessem se sentir à vontade com ele falando sobre o que eu chamo hoje de cultura zen, o que seria filosofia oriental e essas coisas. Então ele se resguardou. E aí eu pensei para mim mesmo, então eu vou fazer sozinho. Sozinho entre aspas, né? Porque nós estamos aqui, na verdade ninguém está sozinho, mas esse fato ocorrido serve para ilustrar muito bem um dos primeiros, eu acho que é a chatice matriz da sociedade, que é quando você tem medo de ser você mesmo. Quando você constrói uma vida toda guardando as coisas que você talvez gostaria de compartilhar com medo do que as pessoas vão dizer. Isso é trágico, isso é indigno ao ser humano, mas é totalmente compreensível que aconteça isso na sociedade. E nós vamos trabalhar isso. A religião, esses papos assim, são uma muralha muito forte. Hoje essas muralhas elas estão desmoronando, porque as pessoas estão indo atrás de algo que lhes seja mais verdadeiro. O que é a religião verdadeira? É quando ela observa justamente esses detalhes de medo que impõe na gente. Isso não pode ser chamado de religião. A religião liberta, ela não impõe medo. Ela não controla as pessoas desse jeito. Mas, alto lá, né? Cada um faz a sua escolha. Se as pessoas descobrirem a sua religiosidade na liberdade de serem elas mesmas, toda a base social se transformará. Porque pessoas felizes e livres não podem ser escravizadas. Não podem ser movidas pela ganância, muito menos pelo medo. Eu, particularmente, sou barbosense, nasci aqui, mas eu sou uma fruta que talvez caiu longe do pé. Eu trouxe algumas influências diferentes. O ser humano, ele tem os pés no chão, só que a alma vem do céu, não é? Então a cultura social, ela vem do chão, ela se forma na nossa mente, ela se prende no tempo e se transforma em tradição. Só que nós temos uma cultura interior, anterior ao próprio chão. A gente vem de algum lugar mais além. Então, se a gente conseguir resgatar aquela coisa que a gente trouxe do céu ou de algum outro lugar, essa coisa vai se misturar com o tradicionalismo que a gente ganhou da cultura, e aí a gente vai se tornar indivíduos criativos. Esta criatividade
não pode ser abatida com o medo. E é isso que a sociedade faz na gente. É um fenômeno subconsciente normal. Não tem ninguém orquestrando isso de verdade. É uma condição humana. A sociedade, ela puxa a gente para trabalhar para ela inconscientemente. E o nosso trabalho todo não é mais para a nossa vida como ser humano. A sociedade nos transforma em formigas. A gente trabalha para o trabalho, a gente trabalha para a sociedade, a gente trabalha para o sistema. E nós, como seres humanos, vamos nos apagando cada dia mais. Desde que nós somos gente, desde que nós comemos a maçã proibida do paraíso. Aliás, Deus é muito chato também, né? O diabo sempre ajudou a gente com esse negócio e Deus sempre punindo, sempre punindo. Vocês já viram isso? Durante os programas tradicionalistas, se faz anúncio de churrasqueiras rotativas, né? Então o cara que é bem da tradição acha isso cômico, é cômico. Isso é um exemplo de como a vida é engraçada, como a gente tem que se libertar disso. A gente não pode ter medo das condições que a sociedade impõe, porque elas sempre são rompidas. Sempre, não tem como segurar. Eles mesmos rompem e não percebem. Só que, interessante mesmo, é que durante esses papos tradicionais, esses anúncios de coisas rotativas e tecnologias, sempre acontece que existem músicas tradicionalistas que são muito profundas e muito tristes, muito, muito belas. Que elas têm uma mensagem que vem lá além. Ela vem atrás, ela vem lá no fundo, ela não tem nada a ver com o fato de ser gaúcho, de ser brasileiro, de ser terráqueo. Ela vem antes, a mensagem da música. Isso eu estava prestando atenção. Para você ver, sempre tem algo que às vezes a gente nem percebe, mas que está puxando a gente para o interior, para a nossa alma. Isso a gente tem que embarcar nessa viagem profunda. É importante conhecer esses dois lados da moeda, né? As pessoas que têm esse entendimento que existem dois tipos de cultura comandando a nossa vida, a externa e a interna, elas vão ser mais criativas, vão ser mais verdadeiras, elas vão conseguir se libertar de certas coisas pequenas que incomodam muito. Com cultura, você não é nada. Sem cultura, você é tudo o que deveria ser. Que engraçado. Parece o contrário. Com cultura, você pode correr o risco de perder o seu espírito. E sem cultura, você encontra somente o seu espírito. São dois lados da moeda. Duas coisas que têm que se encontrar numa harmonia para que a vida possa fazer sentido. Agora, não se preocupe se a cultura dos imigrantes está se perdendo. A cultura dos bugres já se perdeu há muito tempo. Abaixo de chumbo. E então tudo passa. O importante é que resgatamos em nós aquilo que não é cultura, aquilo que é mais profundo, o que é a nossa essência. Todo mundo se ligando nos papos mais além, que também é uma postura muito interessante em Carlos Barbosa, o nascimento de algo não tradicional. Mas será que não é tradicional? É conectado com a tradição profunda, por trás das coisas que a gente aprende depois que nascemos. Carlos Barbosa não é uma democracia. Vocês sabem que Carlos Barbosa é um império. Assim foi se formando uma característica exclusiva da nossa cidadela. E enquanto os muros da fábrica iam crescendo, eu me lembro que eu era criança. E criança vocês não podem julgar, tá? Eu estudava o sistema feudal da Idade Média na escola. E quando eu subi no alto do morro do hospital para olhar para baixo, eu percebi uma nítida cena feudal. Os castelos cercados, as lavouras ao redor e os aldeões trabalhando para o Senhor. Claro, isso é uma visão poética, é bonito até. Não, eu acho bacana. Mas esses muros que foram crescendo assim, eles despertam muitos sentimentos na gente.
eles despertam ganância nas pessoas. E aquele semblante meio triste, meio feliz do pessoal buscando sucesso profissional, isso foi muito triste para mim, que eu me manteve desperto para a cultura zen, a cultura interior. Então eu observava tudo isso e me sentia muito frustrado. Esse sentimento é compartilhado por todos os seres humanos, mas nem todos os seres humanos aderem a ele. A maioria deixa que os muros acabem por vencer, por cercar a nossa alma. Então, tudo bem, mas isso foi tirando de mim a autoestima por busca pelo sucesso profissional e esses papos todos. E foi me tirando da escravidão de um lado e me botando na escravidão de outro lado. Não tem fuga, não tem saída. O que eu quero que você entenda é que o nosso foco aqui no Cultura Zen é a nossa mente. Ainda criança, eu pulava os muros da fábrica para ir buscar as bolas de futebol. Eu não jogava porcaria nenhuma, só que às vezes a gente dá os bicos e a bola pula para o outro lado do muro. E era uma aventura ir buscar aquela bola. Eu penso hoje, se alguém cruzar aquilo ali, o que acontece, da casa de polícia. Mas na época era divertido, era uma aventura fascinante. E hoje estou aqui, sobrevivendo, e ainda me sinto como se estivesse pulando os muros, invadindo os territórios do império. Mas eu quero que você entenda que toda a crítica social, se você fixar nela, você está sendo infantil. A sua mente está nascendo quando nasce a crítica. É um nascimento de pensamento, é um nascimento de percepção, é um nascimento de inteligência. Mas, se formos mais além, a gente vai encontrar as chatices não fora, dentro de nós. E aí a gente percebe que só mudando a nós mesmos, essa chatice vai embora. Dentro de nós, a cultura e a chatice existe em forma de ego. A gente conversou muito em outros programas sobre a formação da nossa personalidade, né? Ela é cultural, ela vem de fora, a gente aprende de fora. É chamada ego, a nossa personalidade. Então a sociedade vive dentro de nós através do nosso ego. A cidade controla as pessoas através do ego. E isso é um mecanismo normal do subconsciente humano. A solução para você sair desse mecanismo é observar, é subir no alto do morro do hospital e descobrir o sistema feudal em que você vive, que não mudou nada. Então você sai e você se transforma num observador das coisas como elas são. Os cientistas também dizem que quando você observa, o observador está fora da experiência, mas acaba participando. Isso é física quântica, além de ser meditação também. O advento da indústria, a cidade cercou de muros o nosso ego, enfeitou com lindos jardins o nosso cubículo e a gente tem a impressão de que está tudo bem. Só que lá fora, além dos muros, existe muito perigo, tipo os filmes de zumbi, né? E esse conforto que esses muros nos dão é que dão tristeza às vezes na gente, porque a gente se adapta a esta posição social, a gente se adapta a um cargo de política, a um cargo de empresa, aos altos salários, a gente se adapta a isso. A cidade pode te dar isso tranquilamente, ela pode te dar tudo o que você quiser nesse sentido, é só você suar, entregar seu sangue, espremer bem, que ela te paga bem. Só que você perde o seu lado mais profundo e vive um inferno disfarçado. Isso não é culpa de ninguém, é um fator normal da mente humana. É só o ego dentro de nós, sendo conduzido por emoções que mudam. Cada pessoa, cada um de nós tem uma certa bagagem emocional muito cheia de picuinhas profundas que se embaralham. No meu caso, uma das chatices barbosenses mais bizarras e infelizes que acontecem para as crianças, pelo menos da classe média abaixo, é você ouvir isso. Se não fosse a gelatina, Carlos Barbosa não seria nada. Você tem que trabalhar na gelatina, porque senão você vai morrer de fome. Então aproveita.
Isso tem tirado a autoestima das crianças. Como é estranho, né, a humanidade, a psicologia, né? A gente fala coisas para ajudar e a gente destrói as pessoas às vezes. Aí você tem a vida inteira para quebrar os muros, nas terapias, sei lá onde. Onde a gente traz a iluminação para dentro dos labirintos dos muros psicológicos e a chatice para de causar danos pra gente, a gente se liberta. Você tem que ser criativo. Para ser criativo, você tem que ter liberdade emocional, liberdade espiritual, que, porventura, é podada pelo sistema. Quando eu ouvia isso, que eu tinha que a cidade não é nada se não fosse a gelatina, quando a gente ouve dizer esse tipo de coisa, a gente começa a criar o que na nossa cabeça? Raiva, frustração. Só que ela é real. Não é real. Mas tem uma lenda urbana em Carlos Barbosa, que eu não sei se vocês já ouviram, diz que o imperador ou a família imperial não gostaria que as pessoas fossem mais profundas, mais além, porque isso lhe faria perder mão de obra. Bom, eu não acho que isso seja real, eu acho que isso é um monstro de fantasia das pessoas, mas ele realmente existe como monstro de fantasia. Porque se você comentar, veja bem, eu, Leandro Zen, artista, compositor e não sei o que mais que eu faço, as pessoas dizem, tá, mas eu acho que em Barbosa isso não vai acontecer porque eles não querem que aconteça, certo? Tudo bem. Só que um belo dia, eu estava caminhando por aí e encontrei com um membro da família imperial barbosense, no alto escalão. E aí a pessoa me disse, você trabalha com música, que legal. O que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar. Aqui não é lugar para... Aqui não dá, né, para trabalhar essas coisas. Olha só, será que reforçou o monstro? Será que eles que não querem que a gente evolua? Cara, não é isso. Não é isso, é um fato. Entenda, você tem que desvincular os monstros das pessoas. Nunca é particular, isso é um fato. Quando você põe os pés no chão fortemente, é mais fácil florescer o seu espírito. Tá, mas isso não é contraditório do que você tem dito até agora? A gente não tem que se libertar da cultura tradicional? Não é isso que eu quis dizer. A mente pode se transformar numa inimiga nossa. A mente, não o chão. O chão não é inimigo da semente, né? Pô, não pode ser. Mas você tem que sugar do chão, sugar a luz e as coisas juntas vai dar o melhor que a árvore pode dar. O que interfere nesse processo natural é a mente, o processo mental, o psicoemocional, que é exclusivamente humano. O Cultura Zen é fruto do chão de Carlos Barbosa e das estrelas. Ele é uma junção. É o melhor que a gente pode fazer no momento e vamos melhorando. Mas isso tudo faz sentido. O individualismo, ele é reforçado pelos muros, sabia? Os muros. A cidade é industrial. A forma dela é um formigueiro, no bom sentido. Tudo aqui é funcional para este tipo de economia. Então, dificilmente o turismo vai acontecer em território urbano aqui, ao meu ver, por enquanto, eu acho. Mas no interior, que é a nossa maior riqueza cultural raiz, pode acontecer sim. Mas isso não vai se tratar de política. Porque a política, os bons políticos, o bom político sabe muito bem que ele não faz nada. Ele administra coisas que os empreendedores fazem, que o povo faz. É o povo que cria, é o povo que tem essa liberdade. O turismo acontecerá ou não, dependendo da nossa empatia para com as pessoas. Só que esta cultura de tantos anos industrial nos tirou a empatia com as pessoas. As pessoas que vêm de fora, todos eles são capazes de nos dizer, mesmo que doa para a gente, que a gente é uma cidade cafona, presa, isolada,
que não se comunica, que não é humana. As pessoas aqui são muito restritas, muito fechadas. Tem pessoas que pegam e vão embora, porque elas simplesmente não conseguem criar laços, criar amizades, famílias, etc. Está todo mundo cuidando muito da seus próprios limites do muro. Preconceito, esse o nome casualmente dado a esta condição. Mas império, de certa forma, é bom, sabia? Porque pode ser que na família imperial nasça um louco. Vamos imaginar o seguinte: nasceu um louco da cultura zen. Foi um acidente e ele assumiu o império. Então, há uma grande chance dele espalhar a cultura zen para todos os lados. Mas na democracia isso não acontece. Porque na democracia, a democracia nunca é boa. Ela lida com as massas, ela engana as massas, a mentalidade das massas é a mais fácil de enganar. Você já viu pensado nisso? É uma viagem mais além. Mas está tudo certo, tudo certo. Conversar com as outras pessoas, interagir com as pessoas, é o início de observar, de aprender a nós mesmos, né? Porque, veja só, como eu falei, você ouve uma coisa de uma, de outra, você já quebra os preconceitos. Os preconceitos, eles se formam quando não há conversação. Quando começa a haver conversação, quando você vai lá e encara o teu monstro na representação das pessoas, no espelhamento em outras pessoas, esse monstro ele se revela irreal. Então você começa a ver que, eu tenho montado um labirinto de muros que não condizem com a realidade. Mas isso não tira o fato de que realmente as pessoas ricas no mundo não têm feito muito pela elevação da consciência humana. No geral, a riqueza dessas pessoas é feita pela luta, pela busca, pelo enriquecimento através do ego. Não é uma consequência do florescer delas como pessoas. Algumas sim, mas a grande maioria não, porque a grande maioria se move no formigueiro da sociedade humana, que é todo conduzido para a produtividade, para a competição, etc. e tal. Quanto mais sangue você deixa no chão, mais dinheiro você ganha, etc, etc. Então, as pessoas, quando enriquecem, naturalmente, elas não vão usar aquela liberdade que elas têm, liberdade econômica, para fazer alguma coisa útil. Isso acontece aqui também. Acontece. Uma vez me disseram: siga um pequeno membro da família imperial, que ele está falando coisas espirituais. Ok? Então eu quis ver. Eu segui por alguns meses. E entre as milhares de postagens diárias, milhares de histórias, eu não vi nada construtivo. E eu larguei de mão. Então eu pude verificar que não, no momento não está acontecendo. Que triste isso também, você ter tudo e não retribuir com coisas profundas, né? Mas, alto lá, talvez esteja faltando apenas uma inspiração. E a inspiração pode vir de onde menos se espera. Os artistas, eles estão criando, recriando, e é interessante também essa chance da gente se reaprender, de a gente se reinventar e buscar os nossos caminhos, porque isso também tem a ver muito com a cultura local, que é industrial, que a gente tem falado esse tempo aí. Mas aqui não dá. Não precisa colher em Barbosa. Coisas legais do mundo, elas circulam pelo mundo, elas não são fixas. Não é necessário que uma árvore seja plantada e que nasça e que dê flores no mesmo lugar. Não, porque os galhos servem para isso. Os galhos servem para se alastrarem pelo universo. A música, a arte, ela nasce de certa forma da indignação. Tudo aquilo que é espirituoso em nós vai encontrar esses muros da cultura e vai ficar indignado, porque o nosso eu interior quer quebrar esses muros, quer florescer, é o exercício natural da vida, e a cultura vem para cima e amontoa e põe concreto e cimento e abafa a gente, e
esse fenômeno da arte, trazer as coisas profundas, elas precisam dessa indignação, rock todo, mas não é só rock não. Toda forma de expressão era de certa forma revolução, uma rebeldia contra os muros impostos naturalmente pela cultura humana, seja de qual cidade for. Falando em artistas, cara, tipo assim, muitos artistas, olha só a viagem, e vai doer, hein? Vai doer. Muitos artistas acham que seu emprego é elaborar projetos para que um conselho aprove, seja municipal, estadual, nacional, ou mesmo o consenso das pessoas, eles estão sempre buscando aprovação. Esse tipo de muro é pior que os muros da fábrica, ok? O artista que faz disso o seu principal mecanismo, ele não está desenvolvendo a sua mensagem, ele não está quebrando os muros da indignação, ele está pichando os muros da indignação para se sentir confortável. Ele não está indo atrás do seu público, não está desenvolvendo as suas habilidades empresariais, que é aquilo que os imperadores nos ensinam, porque criar riqueza é uma obra de arte fantástica, muito mais difícil do que compor uma canção. Por isso, nesse sentido, essas pessoas têm que ser realmente estudadas, observadas e aprender com elas. A gente, como artista, eu percebo isso no Brasil inteiro, foi sendo construído uma visão de que basta você se adequar a um papel, um script cafona para ser lá aprovado. Isso é uma ilusão muito sutil de que você está se desenvolvendo como artista, e não está. Você só está se desenvolvendo quando você andar com as suas pernas. Se isso atravessar as fronteiras do negócio musical e você começar a perceber, opa, mas será que... Sim, significa que existem muitos muros a serem compreendidos, muitos labirintos a serem desvendados, mesmo que doa, porque dói para todo mundo. Cultura e turismo também é um lance que tem que se fazer valer por conta, por si mesmo. O desenvolvimento vem do espírito, do sonho individual, que é o turismo, psicologicamente falando, é simplesmente ele é um se abrir para as pessoas. Você quer que as pessoas venham até você, se sintam bem, né? Compartilhem com você tudo o que um ser humano é capaz de compartilhar. No momento, pela índole industrial e gananciosa local, constituída acidentalmente por fatores psicológicos, etc., não se tem essa vibe. A gente consegue olhar as pessoas que vêm de fora simplesmente a gente vê cifras ambulantes. Eles vêm, se empanturam de comida e de vinho e vão embora. Ora bolas, isso não é turismo. Turismo, na essência profunda da palavra, é o envolvimento humano verdadeiro de troca de sensações, de sentimentos e investimentos. E as pessoas vêm de fora e sentem e dizem, você já deve ter ouvido, aqui não dá. Por que não dá? Porque está fechado, psicologicamente fechado, um muro denso. Então elas não voltam, elas não investiriam aqui. Então é um exercício particular, antes cultural do que turístico. Então se esse muro não for quebrado, naturalmente o turismo, que seria o alastrar os galhos e flores para o mundo, ele não se desenvolve enquanto você ainda é uma semente dura. É assim, e não é com maldade não, é um lance normal que a gente aprende na nossa vida pessoal e também na vida social, funciona do mesmo jeito. Então vamos aprender com as pessoas diferentes. O turismo é um espírito de boas-vindas. As pessoas sentem a nossa reclusão. Nós não somos um povo muito querido no geral, né? Nós não estamos disponíveis, nós somos travados, fechados, desconfiados, protegidos, né? Mas a gente está trabalhando isso devagarinho. O Cultura Zen, que é um programa bem maluco, eu já ouvi a minha vida inteira falando que
que o cara é maluco, mas eu tenho essa certeza de que se a gente escavar um pouquinho, uma furadeira, a grande rocha, o espírito vai começar a fluir para fora, vir, e as coisas podem se transformar pelas simples atitudes de falar as loucuras da alma e compartilhar. Tudo vai influenciando e acontecendo. Tipo, a gente mesmo vai quebrando os nossos próprios gelos. Alto lá quando a gente percebe que a chatice mora dentro de nós e que nós podemos ser muito, muito chatos. Nós podemos estar sendo chatos e não criativos, o que é pior. O Cultura Zen é uma chatice para algumas pessoas, mas é uma chatice muito criativa. É perturbante, vai fazer muita gente compor coisas maravilhosas na sua vida pessoal. O pessoal diz muito a respeito disso, de Carlos Barbosa, que nós somos, o que eu acabei de falar, um povo frio, desconfiado, fechado, naturalmente cafona, porque esse fechamento para outras pessoas diferentes acaba nos deixando burros. Um senhor já falecido do interior de Carlos Barbosa, muita gente fina, um dia me falou uma coisa que marcou para mim profundamente. Ele me disse: a gente tem que falar com as pessoas, porque senão a gente fica burro, né? Isso eu achei de uma sabedoria extrema, e é isso que eu estou falando, repetindo aqui. Vamos conversar com as pessoas, mesmo que no começo saia muita porcaria, lá pelas tantas a gente vai começar a perceber que a gente mesmo tem muita coisa boa para compartilhar. Então, cultura local. O Cultura Zen nasceu deste sentimento de frustração, desse sentimento de indignação, de raiva, porque isso dá raiva. Você vê que você tem que tomar um determinado caminho para ser pago mais, você tem que se tornar uma coisa invejosa, uma coisa egocêntrica, uma coisa, né? Então, a maioria das pessoas mora no ego. Quando a gente observa as pessoas, elas estão dormindo no ego. Então, a gente tem aquela impressão, mas ninguém liga para essas coisas. Não, é porque você está olhando os elétrons na hora que eles estão dormindo. Você, muitas vezes, também vive dormindo. Nós vivemos a maior parte do nosso tempo sob os domínios do ego, sob os domínios das nossas emoções. O Cultura Zen nasce do mesmo pedregulho que qualquer outra coisa feia pode nascer. Então, o negócio é criatividade. O negócio é a gente trabalhar o nosso interior, a nossa chatice.